Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falando sobre a virtude da esperança, nos vem a imagem imediatamente do velho Abraão. Baseado naquela passagem, Romanos capítulo 4, versículo 18, Abraão, contra toda esperança, contra toda a humana esperança, em esperança creu, acreditou e tornou-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem remontar de toda a história bíblica, mas com um pequeno enlace, Abraão, ele acreditou na promessa de Deus mesmo sendo idoso. E teve um filho ao qual Sara até riu, a palavra Isaac, exato, significa sorriso de Deus, ou Deus riu, porque eles, como é que pode, a gente tão velho, não é? Mas eles tiveram a esperança de que Deus iria atender às suas promessas. Então, nós, como católicos cristãos, muito mais temos esperança. Porque enquanto o povo do Antigo Testamento esperava a vinda do Messias, era uma fé baseada na esperança, a nossa fé é baseada na realidade. Porque Jesus já veio, Jesus já se encarnou. Então a nossa fé ela está com um pé no presente e um pé no futuro. Porque ao mesmo tempo que Jesus veio e já manifestou a sua salvação, nós esperamos ainda a glorificação futura, onde será enxugado todas as lágrimas, onde não haverá mais choro, porque o próprio Deus estará com ele, e ele será o nosso sol da justiça, não é? Onde ele trará a consumação, toda a obra começada. Meus irmãos, eu preciso tocar nesse assunto porque existe uma tensão no cristão entre o hoje e o amanhã, entre o eu real e o eu ideal, entre o presente e a realidade futura. Mas é preciso deixar claro que a realidade futura para nós, ela não é somente após a morte. Essa seria uma falsa concepção da fé cristã. Acreditar que a vida de santidade, a vida de comunhão com Deus é só após a morte. Que a solução dos nossos problemas é o após a morte. Isso seria, meus irmãos, minhas irmãs, perdão dizer, uma maneira muito ingênua de se vivenciar a fé. Seria até mesmo uma ofensa ao próprio Deus que já derramou a sua graça. A nossa comunhão com Deus, por exemplo, ela já é presente no sacramento da Eucaristia, através da comunhão fraterna com os nossos irmãos, através do acolhimento da pessoa do pobre, que é o próprio Cristo encarnado, a atualização do seu mistério de encarnação nos mais pobres e necessitados. Deus que nos fala na palavra, que nos fala através da exortação fraterna. Uma presença quase que imanente, claro, não deixa de ser transcendente, mas é tão concreta, tão real, que é o hoje em Deus. Claro que será consumado no futuro. Me faz lembrar de Santa Teresinha. Se tem um Jesus, o que adianta? Qual diferença faz estar vivo ou morto? Essa confiança inabalável de que a vida eterna é a comunhão com Deus não é simplesmente uma multiplicidade de prazeres, não é? Mas é a comunhão com Deus. Sobre essa multiplicidade de prazeres, me lembro uma vez um rapaz muito ingênuo dizendo: Deusmar, a gente mal tem tempo para fazer as nossas coisas, né? A gente não consegue jogar um videogame juntos, né? Porque, de fato, muito novo, comecei a caminhada na igreja, já fui para a comunidade de vida com 21, 22 anos, depois entrei no seminário. E, de fato, o tempo para os colegas para fazer esse tipo de diversão fica bem escasso. Mas, e aí ele falou isso, claro, eu entendo o coração ingênuo dele de querer estar próximo, né? Daquela comunhão. Mas também, meus irmãos, fiquei pensando, não, olha, na vida eterna, uma coisa que eu não vou fazer é jogar videogame, né? Imagina ter ali presente São João Paulo II, meu anjo da guarda, São José, a Virgem Maria, Maximiliano Kolbe, o próprio Jesus. Eu vou perder tempo jogando videogame? Não, eu quero estar com eles, entende? Então essa comunhão com Deus é a nossa verdadeira esperança. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, às vezes a gente tem a visão do céu como um parque de diversões, um lugar de muitos gozos, de muitas alegrias, né? E essa não é a visão do céu, meus irmãos. A visão do céu é a comunhão, a adoração a Deus, uma perfeita liturgia. E veja, se hoje eu não gosto de adorar a Deus, eu não gasto tempo com a capela, eu não gasto tempo na Santa Missa, se eu não adoro, não presto culto a Deus, se eu não louvo a Deus, como é que eu vou fazer isso na vida eterna? Talvez o meu coração não esteja preparado para a vida eterna. E lógico, Deus não vai me impor o pesado fardo de fazer algo que eu não fui acostumado minha vida toda, que é louvar e amar a Ele. Vocês entendem?
Então, a vida eterna, ela não é um rompimento com a vida presente, algo que vai acontecer somente após a nossa morte. A vida eterna será a continuidade na nossa vida presente. Se vive uma vida presente marcada, vejam, pelo pecado, pela separação de Deus. Se vivo a vida presente com literalmente um inferno, porque não perdoo, porque tenho meu coração sempre angustiado pelas mentiras, porque gosto de usar dos outros e não amar os outros. Se tenho uma vida marcada pelo ter, pelo poder, pelo prazer, minha vida já é um inferno, marcada pelos vícios, pelas dores e sofrimentos causados, infligidos por mim e pelos outros. Talvez o meu lugar não seja o céu, mas se me converto, se procuro cada dia buscar a Deus, louvar a Deus, mesmo com grande esforço, adorar e louvar o seu santo nome, me confessar, me converter dos meus pecados, e a cada dia busco mais a Deus, aí eu vou vendo que minha vida está direcionada, encaminhada, apontada para o céu. Então a esperança, meus irmãos, como de Abraão, ela é contra toda humana esperança. Às vezes, se dissessem para ti que você é chamado à santidade, e, infelizmente a gente tem a experiência muito concreta dos nossos pecados, né? As pessoas e nós mesmos, às vezes, não acreditamos que temos esse chamado. Abraão não. Abraão acreditou. Abraão acreditou e foi fiel às promessas de Deus. E seguiu o passo a passo que Deus deu. E mesmo depois de ter o filho, quando Deus lhe pediu que sacrificasse esse filho, ele não mediu esforços, ele não dialogou com Deus, ele não tentou convencer a Deus de outra coisa. Não. Ele se caminhou para o monte até o ponto de querer sacrificar o próprio filho. E, pela sua fidelidade, Deus impediu que ele fizesse isso. Porque lá no fundo Abraão sabia, né? O próprio Paulo fala isso com muita ousadia, porque no texto de Abraão a gente não encontra escrito isso, mas sabia que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar Isaac dos mortos para ser fiel à sua promessa. A esperança de Abraão, meus irmãos, pode ser o espelho da nossa própria esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.